E nesses quase 2000 anos antes de Cristo, o que acontecia? As pessoas elas aplicavam a punição, a penalidade, de acordo com as condições que elas tinham de aplicar a punição. Vou dar um exemplo. Se alguém entrava na minha casa, estou falando aqui de antes do Código de Hammurabi, né? O que acontecia? Dependendo da pessoa, se eu percebesse que era uma pessoa que não tinha família, que não tinha alguém para vingar depois, que não tinha posses, que não conseguiria ter uma influência na sociedade para se voltar contra mim, eu pegava e assassinava essa pessoa. Era o meu código de lei. Não, o cara tentou entrar na minha casa e eu cortei o pescoço dele. Se de repente uma outra pessoa com condições melhores tentasse entrar na minha casa, o que eu fazia? Eu perdoava ou aplicava uma pena menor, porque eu tinha medo de que depois eu fosse pego por um familiar ou pela influência que ela tinha na política na época, de modo que a punição era desproporcional ao crime. Perceba o que eu estou dizendo. Começou um tipo de justiça própria onde todo mundo tinha que vingar, todo mundo tinha que aplicar a pena, todo mundo era o advogado de defesa, todo mundo era o promotor de justiça, todo mundo era o juiz, todo mundo era o carrasco, todo mundo era o executor da lei, mas isso acontecia sem que houvesse igualdade. Ninguém era igual perante ninguém. Então, diante de algo tão injusto assim, é óbvio que quem será punido o tempo todo é o pobre, é o fraco, é o miserável, que não tem ninguém por ele. Aí surge o Hammurabi, que era um imperador da Babilônia, e falou, bom, a gente precisa regularizar isso, nós precisamos padronizar uma pena, porque a coisa está injusta, está complicada. E o Hammurabi, ele se apropria do que nós conhecemos como as leis de Talião, que é um código de conduta, que é um conjunto de leis que tenta controlar e organizar a sociedade baseando-se na lei da reciprocidade. Se alguém me deu um prejuízo, eu dou ele um prejuízo semelhante ao que me fora dado. É óbvio que também seria, de certa forma, essa aplicação disso podia ser injusta, mas na verdade ele veio para tentar padronizar a pena, porque cada pessoa agia do jeito que desse. E sem dúvida nenhuma que estava acontecendo um show de horrores, cada um fazendo a sua justiça própria, aplicando a sua penalidade, o seu julgamento, e todos nós, interiormente, somos muito ruins. O espírito de justiça própria de todos nós, ele é muito perigoso. E naquela época a aplicação era essa, cada um aplicava de acordo com aquilo que estava na sua cabeça. E veio então o Hammurabi tentando falar, olha, nós precisamos nivelar as coisas, né? E aí eles começaram a aplicar um código de conduta que depois também foi apropriado por outras gerações, por outras religiões e constituições e tudo mais, e acabou sendo o que nós conhecemos, e Jesus também falou, do olho por olho e dente por dente. Ele está tentando mostrar uma pena semelhante ao prejuízo causado. E tudo isso aqui, aí lá em Levítico, aliás, vamos até ler aí Levítico capítulo 24, a gente vê essa aplicação aí da lei de Talião, né? Onde ele diz assim, agora eu já estou falando do tempo dos judeus, isso aí muito tempo depois do Hammurabi. Quem matar alguém será morto, ou seja, a pena é proporcional ao prejuízo. Se eu matar alguém, eu vou ficar 20 anos na cadeia. Tudo bem, como no Brasil, né, que a pena máxima é essa, mas depois reduz, bom comportamento, 6, 7, 8 anos a pessoa está saindo. Se eu matar alguém, eu fico 10 anos na cadeia. Sim, mas essa pessoa que você matou, depois que você pagar sua pena, ela vai ressuscitar e voltar à vida? Não. Então a pena é proporcional. Veja só, se alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim também lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, como ele tiver desfigurado algum homem, assim também se fará com ele. Quem matar um animal, restituirá outro. Quem matar um homem, também será morto. Porque o animal se restitui, mas a vida de um homem é restituível. O que acontece? Essa também é uma lei, né, observada aí, semelhante à lei de Talião, que é a tentativa de ter uma pena recíproca. Mas vocês percebam que aqui já houve uma evolução. Porque naquela lei citada por mim anteriormente, de Hammurabi, o que acontecia? Se o sujeito roubasse, ele já teria pena de morte. Né? Aqui está tentando, você roubou um animal, você não precisa morrer por isso, você precisa devolver o animal. Né? Se você roubou um objeto, você não precisa ser executado, você precisa ter também um objeto seu tirado. Se você desfigurar o rosto de alguém, arrancou o olho de alguém, por isso que é olho por olho. Se você arrancou o olho de alguém, não precisa te matar, você precisa ter o seu olho arrancado. Se você deu um murro na boca de alguém e arrancou os dentes, você não precisa ser executado por isso. Você precisa ter também os dentes arrancados. É olho por olho e dente por dente. Vocês estão entendendo? Então, a tentativa também lá do Velho Testamento era um código moral que fizesse com que as pessoas entendessem que qualquer atitude tem de volta
uma consequência, que qualquer ação ela vai provocar reações proporcionais de volta. De modo que o indicado era, olha, viva da melhor maneira para que você não tenha prejuízos. Então, as pessoas elas poderiam obedecer por causa do medo, do temor. Porque a gente está falando aqui do Velho Testamento, onde não existia, as pessoas não tinham ainda o Espírito, e todo mundo queria viver de qualquer maneira. O que decidia era os desejos egoístas. Então, a punição naquele momento, ela tinha a intenção de balizar, de fazer com que as pessoas fossem flexionadas a não cometer erros. As pessoas se amoldassem a um controle social para evitar que os prejuízos fossem muito grandes. Porque se não existia lei, o cara encontrava a mulher na rua, ele se apeteceu por ela, ia lá, estuprava e matava. Né? Como também está acontecendo nos nossos dias. Só que aqui ainda tem um Estado que pelo menos tenta punir, naquela época nenhum. Então a lei, naquele momento, ela controlou a vida das pessoas. Mas aí nós temos uma outra situação muito delicada. Ela conseguia ir na exterioridade, mas ela não conseguia invadir o coração. De modo que se estivesse longe da lei e da punição, as pessoas continuariam matando do mesmo jeito, continuariam violentando do mesmo jeito, não estuprava na rua, mas estuprava dentro de casa, não desfigurava ninguém em público, mas fazia isso escondido, ninguém nunca saberia. A lei, ela chegava e batia na casca, ela servia no máximo, na melhor de todas as hipóteses, para fazer uma sociedade ficar um pouco organizada. Mas essa lei não alterava o coração, e não produzia generosidade, bondade, compaixão, mansidão, não produzia nada disso, era apenas uma maneira de tirar o meu da reta. Era só isso. Eu tentava me proteger e não me arrebentar. Mas quando ninguém estava vendo, eu fazia do mesmo jeito, quando ninguém me punia, eu estava executando, de modo que a lei se via apenas para que, aparentemente, eu fosse uma pessoa boa. Na sociedade, todo mundo me achava muito bom porque eu vivia de aparências. Porque senão a lei ia me punir. Vocês estão percebendo? Ela se via para a ascensão de um controle do Estado, um controle social, para evitar que as pessoas se degradassem, mas de forma nenhuma ela tinha a mínima condição de adentrar os porões da alma onde tem ódio, onde tem cobiça. Então, o Código de Hammurabi, da mesma forma, o dente por dente, olho por olho do Velho Testamento, a lei, a intenção dela era boa. Mas ela não servia para educar o coração de ninguém. Ela não servia para polir a alma de ninguém. Estava todo mundo entupido dos piores tipos de monstros interiores. Aí é que chega Jesus, meus irmãos. É que chega Jesus e lembra dessas coisas. Ele chama todo mundo e fala, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês ouviram o que foi dito pelos seus antepassados. Código de Hammurabi, Lei de Italião, Moisés, essa turma toda do Velho Testamento. Vocês ouviram Levíticos, está escrito em Levíticos por Moisés. Vocês ouviram o que foi dito pelos antepassados. Os escribas e fariseus que criaram interpretação literal, mas foi dito pelas construções da religião, pelas interpretações, pelos códigos que apareceram. E é por isso que Jesus fala, vocês ouviram o que foi dito em todos esses códigos, não mate. Quem matar estará sujeito a julgamento. O que eu digo para vocês? Que todo aquele que se irá contra o seu irmão já está sujeito a julgamento. Quem insultar o seu irmão já está sujeito ao tribunal. Quem tentar reduzir o seu irmão a zero, a nada, a tolo, a raca, a imbecil, já está sujeito ao fogo do inferno. Vocês lembram por que ele falou que a justiça nossa tem que exceder dos escribas e fariseus? Jesus está dizendo assim, gente, olha, não matar é fácil. Não matar, você não mata até por uma questão de egoísmo, porque se eu matar, eu vou para a cadeia, eu vou perder a vida boa que eu tenho. Tem muita gente que, se não fosse pelo evangelho, eu não mataria, não, é só para eu não ter problema. Só para isso, é para eu não ter problema na minha vida. Vou ter que ficar na cadeia, responder julgamento, então é melhor não matar. Mas tenho ódio, tenho mágoa, tenho vontade, se alguém matar eu vou gostar, e por aí vai. É por isso que Jesus está dizendo, olha, o que foi dito, não matarás, não adianta, vocês têm que exceder a justiça dos fariseus, vocês têm que começar a tomar cuidado lá na raizinha da coisa toda. Em um código de moral, de conduta, seja o de Hammurabi, seja o de Moisés, seja o escrito pelos babilônicos, seja o código de sabedoria grega, tudo isso é inútil se o entendimento não tiver alcançado o lugar onde nenhuma letra vai, que é o coração do homem.